Eu estou falando que eu tenho uma figura de áreas compostas, eu vou tabelar, vou de novo utilizar uma tabela, mas em cada tabela eu vou ter o momento de inércia daquela figurinha, né? Na minha tabela, cada linha vai ser uma figurinha, tipo assim, né? Vamos lá. Eu tenho aqui 3 figuras, eu enxergo aqui 3 figuras, eu enxergo um retângulo, então vou começar, deixa eu pegar uma tabela aqui, para eu ir montando uma tabela com vocês. A gente vai começar parecido com o que a gente fez aqui, ó, nesses outros exercícios, vai também montar a tabela. Cada linha era uma figurinha, tá? E eu deixo o furo por último, né? Eu vou deixar os furos por último. Então, vamos lá. Aqui também eu vou ter, para o exercício, vamos ver aqui quantas áreas a gente vai ter. Vê se, olha, lembrando que tem várias formas. Semana passada a gente já viu aqui que tem várias formas de subdividir uma figura, tá? Eu vou, olhando para essa aqui, veja como é a minha opção. Aí você só confirma para mim se você compreendeu. A minha opção vai ser o seguinte: eu vou trabalhar com um retângulo cheio, que vai ter a largura, a base 3 com 3, 6, e a altura de 10. Essa vai ser a minha primeira figura. Imagina uma chapa retangular de 6 polegadas de largura, 10 polegadas de altura, em que eu vou fazer cortes nela. Então, minha primeira figura é a chapa retangular, cheia. Aí, qual foi o meu primeiro corte? O triângulo. Então, o triângulo, para mim, vai ser um furo, tá? Um triângulo de base 3 e altura 2. Só que ele está de cabeça para baixo, né? Está olhando para baixo aqui, tá? Porque eu vou pensar no meu triângulo como um furo, é como se eu tivesse tirado essa área aqui, tá? Então, meu triângulo vai ser minha figura 2. Minha figura 1. Minha figura 1. Eu vou utilizar um retângulo, tá? A minha figura 2 vai ser o meu triângulo. E a minha figura 3 vai ser o outro furo, vai ser o círculo. Então, vou ter 2 furos. Círculo. Então, vou colorir aqui para chamar atenção, porque onde é furo, eu não somo, eu subtraio. Então, já deixei colorido aqui para a gente entender. Então, eu quero chegar, a minha última coluna, eu quero chegar em momento de inércia em relação a x, e momento de inércia em relação a y. Só que eu preciso, vamos lá. Eu preciso olhar para a minha tabela e verificar se ele já me deu um momento de inércia em relação a x. Olha só, quando eu olho aqui para o retângulo, a primeira figura é o retângulo, né? Minha primeira figura é um retângulo. O momento de inércia que está sendo dado na tabela é o momento de inércia em relação a eixos que passam pelo centroide do retângulo. Onde que está o centroide do retângulo? Né? Onde que está o centroide do retângulo? Está, sei lá, em algum lugar por aqui assim. Né? Está em algum lugar por aqui assim, né? Na metade aqui. Está nesse eixo, esse eixo aqui é eixo de simetria para o retângulo. Né? Vocês estão entendendo que é um retângulo cheio, né, gente? Esse aqui é um eixo de simetria, 3 com 3. Cadê o outro eixo de simetria do retângulo? Estaria aqui, por aqui assim. Né? Talvez um pouco mais embaixo. Um pouquinho assim. Ok, gente? Compreendem onde que está o centroide do retângulo? Centroide do retângulo. Está aqui assim. Então, esse aqui seria um
x1, esse aqui seria um y1, para a figura 1. Quem que é a minha figura 1? É o retângulo. Então, quando eu olho lá na tabela, encontro aqui, cadê a outra, né? Encontro essa informação que o ix vale BH3 sobre 12 e o y vale BH3 sobre 12, eu estou olhando em relação a esses eixos que eu desenhei aqui, x1 e y1. Esses que são, vou colocar aqui a fórmula. A fórmula é assim, ó, para o retângulo, quem que é o ix? Aí eu vou só colocar aqui, ó, 1, para você entender que a tabela está me dando o momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centroide do retângulo. Esse BH3 é um BH3 sobre 12. E a outra fórmula, tá? Deixa eu, só para vocês irem conferindo comigo. Olha, ix, BH3 sobre 12, y, B3H sobre 12. Então, inverteu aqui, ó. Quem é o cubo? Agora é o B. B3, que multiplica H sobre 12. Então, na tabela, eu já vou anotar isso. Isso aqui, né? A primeira coisa, eu vou anotar aqui a área. Daqui a pouco eu vou te mostrar que a gente vai precisar da área. Eu vou anotar o IX, que eu vou chamar assim, ó, IX-til, como se estivesse falando assim, é o IX da figura, e não da área toda, da área final, é o X da figurinha. Vou anotar aqui, ó, um IY-til, depois eu vou completar. E aí vai ser assim, BH3 sobre 12 e B3 sobre 12. Só que o meu exercício não está pedindo para calcular os momentos de inércia em relação a x1 e y1. Está pedindo para calcular em relação a x e y. Aí é que entra o teorema dos eixos paralelos. Porque se eu tenho um momento de inércia, eu encontro os outros, o momento de inércia em relação a qualquer eixo paralelo. Concordam que o eixo x pedido aqui no enunciado é paralelo a esse x que passava no centroide do retângulo? Então, o que eu preciso? O que é o teorema dos eixos paralelos? Ele me fala o seguinte, ó, que eu, a partir de um momento de inércia centroidal, tá? A partir de... Peraí, vamos catar ele no livro aqui também? Eu estava lá no 431, né? Eu tenho aqui, peraí. Tem aqui. Tá aqui, tem aqui. Tem aqui também, tá? Tô falando disso aqui, ó. Isso que é o teorema dos eixos, isso que é o teorema dos eixos paralelos. Olha para cá, ó. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. O que é o teorema dos eixos paralelos? Se eu tenho um momento de inércia centroidal, que aqui ele chamou de x', tá? Eu encontro um momento de inércia em relação a qualquer outro eixo paralelo a ele, somando a área vezes a distância entre esses dois eixos aqui ao quadrado. São dois eixos x, dois eixos horizontais. Então, a distância entre eles é uma distância vertical, por isso que é um delta y, tá? Então, vamos olhar aqui a figura, ó. Tem dois eixos horizontais, x1 e o x, que é o que eu quero mesmo. Qual que é a distância entre eles? É isso aqui, ó. A distância entre eles é esse delta y aqui. Então, eu vou encontrar um momento de inércia lá na base, e x, pela soma do BH3 sobre 12 com a área vezes essa distância y ao quadrado, tá? Agora, vocês me contam uma coisa. Qual é a distância? Qual é a distância
que tem aqui, entre esses dois eixos? Vocês podiam ligar o áudio aí, né? Seria 4 polegadas ali? Não, porque olha só, eu não sei se o amarelo atrapalhou um pouquinho. Eu estou falando dessa distância aqui, ó. Na verdade, tem mais aquele tá? seria... Isso. Eu estou falando do eixo que passa pelo centroide do retângulo até a base aqui. 4 está associado com o centro do círculo. Quanto vocês acham que é aqui, gente? É 5, no caso. 5, né? 5, tá? Então, para a primeira figura, para a primeira figura, que é o retângulo, né? Para a primeira figura, quem que vai ser o meu ΔY? Vou escrever aqui, ó. ΔY vai ser 5. Essa mesma fórmula aqui, tá? Eu posso generalizar ela para o outro eixo, Y. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o momento de inércia no centroide da figura, que é dado pela tabela, B3H sobre 12, vou somar quem? Também uma área vezes uma distância. Que distância? São dois eixos Y? São dois eixos Y, então é uma distância horizontal, é uma distância em X, sempre elevado ao quadrado, tá? Então, eu preciso saber de novo qual é a distância. Agora eu estou falando dessa distância aqui, olha. Agora eu estou falando dessa distância aqui. Essa que vai ser o meu ΔX para a primeira figura, para a figura 1, tá? Então, aqui eu tenho um ΔX. E ΔX vale quanto? 3. Isso. Tá? Então, essas informações aqui, gente, é que vão entrar lá na minha tabela. Um X, um Y, um ΔY e um ΔX. E depois a minha tabela, vou jogar lá no Excel para ele fazer a conta para mim. Ele vai pegar o momento de inércia centroidal e somar com essa parcela aqui. Área vezes uma distância ao quadrado. Tá? Então, acompanha aqui comigo. Eu já fiz uma coluna para o X-til, já fiz uma coluna para o Y-til, vou fazer uma coluna para o delta X, vou fazer uma coluna aqui para o delta Y, e vou finalizar calculando o momento de inércia onde eu desejo, que é no X, o eixo X de verdade, tá? E o momento de inércia no eixo Y de verdade. De verdade, porque é o do enunciado, ok? Então, aqui, ó, vou completar. Qual que é a área? O meu retângulo tem base 6, é altura 10, né? Então, eu vou multiplicar aqui, ó, 6 vezes 10 para dar a área, certo, gente? Base 6, altura 10. Então, tá aqui, 6 vezes 10 é a área. Qual que é o X, né? BH3 sobre 12, base é 6, altura é 10. Então, esse cara aqui vai ser 6, que multiplica 10 ao cubo, sobre 12. Aqui é o contrário, é o 6 ao cubo, acho que eu fiz errado ali, peraí. Ah, não, tá certo, eu achei que eu tinha usado o símbolo errado, ao cubo é o chapéuzinho mesmo. Aqui é o contrário, é o 6, que é ao cubo, que multiplica 10 e divide por 12. Compreenderam aí, gente? BH3 sobre 12, o HB3 sobre 12? Uhum. Beleza. ΔX é 3, ΔY é 5. Então, como é que eu encontro o momento de inércia final? Eu pego o momento de inércia no centroide, ó, IX. Eu vou pegar quem? Esse IX-til. Eu chamei de til, mas podia ser IX', IX barra, qualquer nome para indicar que está no centroide da figura, tá?
Então, quem que é lá na base? Lá na base não está no centroide. Então, eu pego do centroide, somo, vou somar, tá? 500 mais a área vezes quem? No momento de inércia x, então tem que pegar o delta y ao quadrado. Ah, matei. Tá? E o y, que era o momento de inércia em relação ao eixo y. Não é o eixo y centroidal. Então, tu pega o do centroide, que é 180, e soma quem? A área vezes um delta x agora, ao quadrado. Pronto. Para a primeira figura, a tarefa está pronta. Dúvidas? Na primeira figurinha, que é o retângulo, eu acabei de calcular o momento de inércia do retângulo em relação ao eixo x e o eixo y do enunciado. Dúvida? A área A sempre é a figura escolhida cheia, correto? Não, porque você vai fazer a área A da figura furo também, vai fazer a figura A. Aqui é uma coluna, Larissa. Cada área vai ter a sua, cada figurinha vai ter a sua área. Agora eu vou preencher com a área do triângulo, vou preencher com a área do círculo. Você vai fazer essa conta aqui linha por linha, tá? E no final você vai somar ou subtrair a contribuição de cada figura em relação ao momento de inércia. No final aqui, ó, essas duas colunas aqui, ó, tá? Eu vou somar, aqui eu vou somar, soma. Só que uma soma, vou escrever assim, soma entre aspas, né? Porque o que é furo a gente não soma, o que é furo a gente subtrai. Eu vou trabalhar linha por linha. Enquanto eu estou trabalhando na figura do retângulo, a área é a área do retângulo. Agora eu vou para a próxima figura, que é o triângulo. Tá? Sim, entendi. Beleza. Então, vamos lá. A próxima figura. Agora eu vou... Ai... Sabe que a aula remota tem as suas vantagens, né? Ficar desenhando essas coisas aqui em quadro negro não é fácil, não. Mas aqui, como a gente tem o recurso para desenhar, ajuda bastante. Deixa eu só ir salvando isso aqui com outro número. Salvar. Momento de inércia. Essa aqui é a parte A. É a primeira parte da resolução. Eu vou abrir ele de novo aqui, que agora eu vou olhar para o triângulo. A mesma coisa que eu fiz ali, eu vou fazer aqui. Desenhando em cima aqui, que vai ficar bonito. Agora, a minha figura é o triângulo, que vai funcionar como um furo para mim, certo? Então, vamos olhar a tabela. Vamos olhar a tabela do triângulo. Olha aqui. Tabela do triângulo. A tabela do triângulo, tá? De novo, alguém fez o favor de calcular para a gente os momentos de inércia em relação aos eixos centroidais, eixos que passam pelo centroide da figura, da área. Dá esse BH3 sobre 36 e um B3H sobre 36. Mas presta atenção, é no centroide da figura. Vamos olhar aqui na minha figura, onde estaria o centroide desse triângulo aqui, ó? Ele tem base 3, tá? Então, ele estaria aqui, ó. Ele estaria assim, ó, 1/3 desse 3 aqui, ó. Aqui, assim, né? Tipo aqui, assim, né? Aqui, esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho aqui é 1. 1/3 de 3 dá 1. E a altura dele é 6. Então, 1/3 de 6 daria 2. Então, estaria por aqui assim, ó.
tá? Posso aumentar esse negocinho um pouquinho aqui. Tá, agora eu estou falando da figura 2. Então, os eixos centroidais estão aqui, ó. Esse aqui seria um x2, esse aqui seria o quê? Um y2, tá? Então, quando eu for lá na tabela, figura 2 agora. Figura 2, que é um triângulo. Então, eu fui na tabela, olhei um triângulo e descobri que, em relação à base do triângulo, eu tenho um BH3 sobre 36. Então, a base. Cara, quem é base? Só para eu falar aqui, ó. Para o triângulo, a base é 3, é assim que eu estou olhando. A altura é 6, porque o IX, que é esse BH3 sobre 36, ele é paralelo à base, tá? Então, a tabela me fala isso, né? O X da tabela é paralelo à base. Então, quem é base para mim? É esse 3 aqui, tá? Então, na hora que eu for calcular, vai ser um 3 vezes um 6 ao cubo sobre 36. Só que esse cara, como é que foi que eu chamei aqui, né? Ele é o centroidal, está no centroide, está no centroide. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Aqui está o centroide da minha área. E aí o Y2 é o contrário aqui, é um HB3 sobre 36. Na hora que eu for escrever lá, é 6 vezes 3 ao cubo sobre 36. Muito bem. Só que o exercício não está pedindo para eu calcular momento de inércia em relação a esse x2 ou y2. Está pedindo para eu calcular aqui, em relação ao x, em relação ao y. Então, deixa eu só mostrar aqui para vocês quais são as distâncias. Quais são as distâncias? Para eu usar o teorema dos eixos... Amarelo não é bom para vocês, né? Vocês não enxergam bem o amarelo. Vai de rosa aqui, tá? Então, para eu chegar no momento de inércia que eu desejo, de verdade, pelo enunciado, é um IX. O X está lá na base. Então, eu vou pegar quem? O IX que passa no centroide, mais a área... Ficou feio o meu X aqui. O IX que passa no centroide, mais quem? A área da figurinha, vezes uma distância em Y ao quadrado, né? Então, quem que é o meu ΔY agora? É isso aqui, ó. Quem me conta quanto é o ΔY agora? 8. Dessa figura. 8. Então, para a figura 2, que é o triângulo, o meu ΔY é 8. E quem vai ser o meu ΔX vai ser isso aqui, ó. Desenhar para vocês. É a distância entre dois eixos Y paralelos, ó. Né? Dá quanto? 5. 5. Dúvida, gente? Lembra que nos exercícios anteriores eu fico falando assim, cadê o mérito da questão? Está aqui, o mérito da questão está aqui. Você consultar a tabela direitinho, você entender que o eixo que foi referenciado na tabela não necessariamente é o eixo que você precisa, e quando não for, você vai usar o quê? O teorema dos eixos paralelos, e tem que usar o teorema dos eixos paralelos direito, hein? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Se você, na hora de fazer a conta, trocar aqui, ó, trocar esses caras de lugar, vai dar errado, tá? Então, o momento de inércia no centroide da figura é o menor de todos. Pensa nisso. Onde o momento de inércia é mínimo na figura? No centroide dela. Então, se você está se afastando do centroide, você vai ganhando momento de inércia. Então, você tem que ir somando momento de inércia. Aí, se você troca uma coisa pela outra,
você erra. E o que é pior, a pessoa troca, não percebe que ela errou, mesmo encontrando um momento de inércia negativo. O momento de inércia jamais poderá ser negativo. Como é que uma propriedade cuja definição é distância ao quadrado vezes área vai dar negativo? Se área é um número, né? Não tem sinal, é positivo. A área é sempre positivo. E a distância é uma coisa que está sendo elevada ao quadrado. A distância é ao quadrado. Nunca que o momento de inércia pode ser negativa, sempre vai ser positiva. Aí o cara faz o exercício inteiro, descobre lá no final um momento de inércia negativo, não faz nada para corrigir. Eu vou dizer, aí ainda me pergunta, professora, onde é que eu errei? Eu falei, cara, nem vou olhar a sua prova, já sei onde você errou. Você trocou no teorema dos eixos paralelos o lugar de cada propriedade. Então, aqui dentro, ó, a quem você vai somar parcela é um momento de inércia mínimo, que é o centroidal, tá? Então, esse é o mérito da questão. Você pegar a tua figura, subdividir ela em áreas, olhar cada área na tabela correspondente, encontrar na tabela correspondente quem são os momentos de inércia que a tabela trouxe e fazer a transposição, né? Fazer a transposição. A partir dessas distâncias aqui, você encontra um momento de inércia em outra área. Então, vamos lá, vamos preencher lá. Para o triângulo, a segunda linha, quem que vai ser o momento de inércia? 3 vezes 6 ao cubo. Aqui, ó. Aqui, ó, o x vai ser 3 vezes 6 ao cubo sobre 36. Tá? 6 vezes 3 ao cubo. Aqui vai ser o contrário, vai ser 6 vezes 3 ao cubo sobre 36. E a área do triângulo? Ele tem base 3, altura 6. Então, a área dele é 3 vezes 6 dividido por 2. Não, nunca, jamais se esqueçam de dividir por 2 essa área do triângulo, hein? Muita gente que erra bobeirinha nessas questões. Na hora de calcular a área, o cara erra. Né? Pelo amor de Deus, não vai errar isso, por favor. Quem é o ΔX? 5 e o ΔY é 8. Então, ΔX é 5, o ΔY é 8. Pronto, agora você põe a tabela para fazer conta para você. Se você estiver aqui no Excel, né, basta você copiar ela de cima, que ele faz para você, né? Porque, de novo, vai ser a coluna D, no X vai ser a coluna C, mais a área, que é a coluna B, mais a ΔY ao quadrado, tá? Então, ele faz a continha aqui para você. Mas lembra que o que eu sombreei aqui de cinza é porque na hora de somar eu não somo, eu subtraio. Se é furo, eu subtraio, tá? Fiz aí o triângulo. Dúvida, gente? Tudo bem aí, Larissa? Tudo certinho. Tudo certinho. Tá, vamos fazer a última figurinha agora, para finalizar. O círculo, né? O círculo. Eu vou de novo, já que eu estou no ensino remoto, né? É isso, gente. Você tem que pegar o negócio, pegar o limão, transformar em limonada. Não é isso que ensinam para gente? Então, vou aproveitar que eu estou aqui no computador e eu posso desenhar quantas vezes eu quiser em cima da mesma figura, né? Isso é muito bom. Vou abrir de novo, mais uma vez, novamente, a figura aqui, porque eu vou desenhar agora o momento de inércia do círculo. Esse está fácil, né? Hein? Tá, esse está fácil. Vamos aumentar um pouquinho aqui. Centroide. O centroide do círculo está aqui, né? Então, já vou desenhar, ó, o que eu tenho feito? Para eu olhar a tabela, eu não desenho os eixos centroidais, vou desenhar os eixos centroidais aqui para a minha última figurinha, que é o círculo. Então, venho aqui, ó. Esse está mais fácil porque já está até na tela aqui para mim, né? Então, é a figurinha 3.
Então, eu vou ter um x3 e um y y3, tá? Figura 3. Quem que é a minha figura 3? Círculo. Tá? Então, o centroide do círculo está aqui, ó. Aqui que está o centroide do círculo, né? Ninguém tem dúvida aí, não, né? O centroide do círculo está aqui. Vamos olhar a tabela. Vamos olhar a tabela. Que... Ai, eu troco de lugar. Cadê a tabelinha que me trouxe o círculo? Para aqui. Olha a minha tabela aqui. Tá? A tabela me mostrou que o ix, sendo x um eixo centroidal, vale πr² sobre 4. E o y, a mesma quantidade, tá? πr² sobre 4. Mas x e y são eixos centroidais. Então, aqui, ó, como é que era mesmo? πr² sobre 4. Então, o meu ix3, que vai ser igualzinho o meu y3, é πr² sobre 4. É isso mesmo, né? Eu não consigo decorar essas coisas, não. πr² sobre 4. Muito bem, sendo que o raio vale 2. Né? Sendo que o raio vale 2. Mas o enunciado está me pedindo momento de inércia em relação a x3 e y3? Não, né? Está me pedindo em relação a y, x e y, que estão lá na base. Então, de novo, eu preciso saber isso aqui, que é um ΔY, né? Preciso saber esse cara aqui, que é um ΔY, que vai valer 4. Está na cara aí, né? Isso aqui está fácil, porque já é a própria distância que ele me falou, né? Então, o ΔY para a figura 3 vale 4, e o Δx vale 3, porque é essa distância aqui, né? É essa distância aqui. Exatamente essa distância aqui, que é o meu Δx. Dúvidas? Como que eu saio do centroide x3 e y3 e chego lá na base da figura, né? Como é que eu chego no x e no y? Como é que eu chego? De novo, teorema dos eixos paralelos. Você pega o cara que estava no centroide e soma com a área vezes um delta, uma distância ao quadrado, né? Análogo aqui. Pega esse cara e soma com a área vezes uma distância ao quadrado. Tá? O mérito da questão está onde? Em olhar a tabela, encontrar as dimensões, encontrar as distâncias, né? E fazer a transposição para o eixo que você deseja, utilizando o teorema dos eixos paralelos. Lá vou eu anotar lá na minha figura. πr² sobre 4. O r é 2. Então, π. Ai, tem horas que eu fico perdida aqui. Aqui, ó. Π. 3,14, 15, 159, sei lá. Pode até usar o π do Excel, mas eu nunca sei escrever esse negócio direito. 3, que multiplica o r é 2, a quarta dividido por 4. Não é, deve ser vírgula. Que isso, Flávio? Você escreveu o pi inteiro aí? Ah, 3,14. Você escreve aí 3,14. Já viu esse pessoal que fica batendo recorde de calcular pi? Nossa, já, que isso? O cara grava tantas casas decimais. Pois é. Eu já aprendi, ó, tô bem, ó, já aprendi 1, 2, 3, 4, 5. Mas vamos lá, e x e y. Aqui eu preciso calcular a área é o... Vou até copiar aqui, né? É o π
R ao quadrado. A área. πr ao quadrado. πr ao quadrado, πr a quarta sobre 4, é a mesma coisa, o x e o y, delta x e delta y. Delta x é 3, delta y é 4. 3 com 4, de novo, para o x. Eu vou pegar a coluna C, somar com a coluna B, vezes a coluna F ao quadrado. Então, eu copio aqui do Excel o que ele faz para mim, copio aqui do Excel o que ele faz para mim, tá? Vamos finalizar, né? Eu vou finalizar agora. Então, no final das contas, qual é o momento de inércia da minha área sombreada? É a soma entre aspas, porque tem furo. Quando é furo, você não está somando, você subtrai. É a composição desses momentos de inércia. Então, presta atenção que o que é o meu momento de inércia? É o momento de inércia da área cheia, menos o momento de inércia do furo, menos o momento de inércia do outro furo. É a soma da área cheia, menos esse, menos esse. Acabei. Dúvidas? Dúvidas? Não dúvidas? Oi. Se aquela figura ali tivesse deslocado um pouquinho para a esquerda, com o eixo de simetria do eixo Y passando no centro dela, teria que calcular de novo só o do X. Né? Espera aí, só um minutinho. Beleza. Você falou, mas eu não prestei muita atenção, não. Espera aí. Peraí, só antes... É o Vinícius, não é? Aham, espero bem. Tá, já decorei sua voz aí. Só antes de eu prestar atenção no que você está falando, me diz uma coisa, Vinícius, aproveita o áudio ligado. Qual é a unidade dos momentos de inércia? Metro a quarta, né? É unidade de comprimento a quarta. Aí eu só preciso saber qual é a unidade de comprimento que a gente está usando nesse exercício, né? Específica, é polegada mesmo. É polegada? Vamos voltar aqui. Polegada. Então, a unidade aqui vai ser polegada a quarta. Tá, gente? É importante porque eu fico fazendo as contas sem... Opa! É tudo polegada a quarta. Eu fico fazendo a conta sem escrever unidade, mas eu estou entendendo que vocês estão compreendendo que a unidade do momento de inércia é uma distância ao quadrado vezes uma área, então dá unidade de comprimento a quarta. Tá. Agora sim, Vinícius, olhando para a figura, me repete o que você falou aí. Se ela for deslocada um pouquinho para a esquerda ali, com o eixo de simetria do retângulo ali, passando exatamente onde está o eixo Y. Quem? Se ela quem? Oi? Ela quem? Ela, a figura toda? Isso, o retângulo cheio ali, por exemplo. Se o eixo de simetria dele estivesse em cima do eixo Y, fosse deslocado à esquerda ali, por exemplo. Teria que calcular de novo só o eixo, o momento de inércia do eixo X, não é? Porque o do eixo Y já estaria no centro. Isso, tá, entendi agora. Espera aí, eu vou desenhar aqui o que você está falando. Se o enunciado estivesse falando assim para você, calcule o momento de inércia em relação a esse eixo Y aqui, por exemplo. Esse aqui é o meu eixo Y. Isso, exatamente. Né? É isso. Mudei o Y de lugar. Tá bom. O X permaneceu no lugar que ele estava, é igualzinho que a gente fez antes. Então, o X não mudou de lugar, né? O X não mudou de lugar. Agora, eu quero o momento de inércia da minha área nesse
eixo aqui, tá? Vamos lá. Eu não sei se é isso que você está querendo me perguntar, se eu posso usar o teorema dos eixos paralelos de novo. Assim, porque teria que fazer só para um eixo, né? Porque para o eixo Y já seria o da fórmula do retângulo. Tá, e mesmo o novo eixo, tá? Você me permite aqui, em vez de eu apagar, tá? Imagina que eu terminei o exercício e falei assim, ó, e determine os momentos de inércia da área sombreada em relação aos eixos X e Y e em relação ao eixo Y1, tá? Letra A, sabe aquelas questões que vocês amam? Tem várias letras. Letra A, calcule em relação aos eixos X e Y. Letra B, calcule em relação ao eixo Y1. Eu acabei de fazer o exercício para o eixo Y e a danada da professora me pediu para calcular de novo em relação ao outro eixo, tá? O eixo Y deu esse negócio aqui, ó. Né? Em relação ao momento de inércia daquela figura toda em relação ao eixo Y, eu já calculei. Deu 364,8. Pô, acabei na letra A de calcular o Y. E Y, 364,8 polegadas a quarta. Acabei de fazer. Ela agora que é em relação a outro eixo, eixo Y. Eixo Y1, né? Lá vou eu construir tabela de novo, tarará. Sim ou não, tem várias formas de fazer, eu sempre digo isso, né? Tem várias formas de fazer e por isso que me surpreende corrigir muitas provas iguais. Mas vamos lá. Você pode usar o teorema dos eixos paralelos de novo. Toda vez, olha só, o que o teorema dos eixos paralelos me diz? Que se eu já calculei um momento de inércia no centroide, eu consigo chegar em qualquer outro somando isso aqui, tá? 2 eixos paralelos. Eu já calculei o Y, o momento de inércia em Y. Agora eu vou calcular o momento de inércia em relação a um outro eixo. Eles não são paralelos? Eu imaginei que a pergunta seria essa. Posso, então, usar o eixo paralelo aqui, já que eu acabei de calcular esse cara? E agora ele quer em relação ao eixo Y, que também é paralelo, ó, eu acabei de fazer o Y. Agora ele quer o Y1, eles não são paralelos? Não é para isso que serve o teorema dos eixos paralelos? Vou escrever aqui em Y, que essa letrinha aqui você pode generalizar ela e usar, tá? Você pode usar ela para qualquer letra, só fazendo as devidas trocas aqui. Tá? Então, se eu calculei esse cara, ó, se eu calculei esse cara aqui, acabei de calcular esse, o Y, e eu quero num eixo paralelo, o Y, posso usar o teorema dos eixos paralelos, gente? Pode. Então, o Vinícius acha que sim. O Vinícius acha que sim. Todo mundo concorda? Alguém se atreveria a dizer não? Não? Ou alguém se atreveria a dizer, tipo, depende? Tá? Então, tenham em mente o seguinte, o teorema dos eixos paralelos precisa passar pelo centroide da área. Tá? Por isso que tem esse barra aqui. Se eu estou saindo de um eixo Y e indo para um outro eixo Y, eu só posso usar o teorema dos eixos paralelos de novo, pelo menos assim, diretamente, se esse outro eixo passa pelo centroide da área, tá?
Se passar pelo centroide da área, eu posso usar direto o teorema dos eixos paralelos. Se não passar pelo centroide da área, eu tenho que levar para o centroide da área para tirar do centroide da área de novo. Eu tenho que fazer 2 vezes a transposição. Porque a fórmula... Pô, Flávia, mas por que isso? Cara, só por causa desse cara aqui, ó. Por causa desse quadrado aqui. Não é linear. A minha expressão não é linear. Não é tudo assim diretamente proporcional. Tem uma distância ao quadrado. Então, eu só vou usar o teoremas paralelos entre eixos paralelos, mas um deles tem que ser o centroidal, tá? Para ele entrar aqui na expressão. Eixo Y, já calculei no exercício anterior. Muito bem, então ele está aqui. Não é centroidal, está aqui. Calculei no exercício anterior. 364,8. Esse cara eu conheço, tá? Agora eu quero o eixo Y1. Ele passa pelo centroide da figura, o Y1? Eu estou falando da figura final, viu, gente? A figura sombreada, a área sombreada. O centroide da área sombreada está sobre o eixo Y1? Sim ou não? Só responda, eu não quero que calcule, eu só quero que responda sim ou não. Contribuam, né? Vinícius acha que não, né? Foi o Vinícius que respondeu, né? Não passa pelo centroide, tá? O centroide da área sombreada não passa aqui pelo eixo Y1. Aí vem uma pergunta, onde que passa o centroide da área sombreada? Calcular, né? Um pouquinho à esquerda. Vai ter que fazer uma tabelinha tipo essa aqui. Uma tabelinha tipo essa aqui, para quê? Para encontrar o centroide da figura. Mas agora vocês já aprenderam que isso aqui é coisa rápida, né? Isso aqui é coisa rápida. Aí sim, se você souber qual é o centroide da figura, o que você vai fazer? Você vai usar o teorema dos eixos paralelos para levar, né, para transpor o momento de inércia, para recalcular o momento de inércia em relação ao centroide da figura, para depois chegar no Y1. Entenderam? Tem que usar o teorema dos eixos paralelos 2 vezes. Leva para o centroide, para depois do centroide levar para o outro eixo. Tá? Não pode usar o eixo do teoremas paralelos entre 2 eixos paralelos quaisquer. Tem que passar pelo centroide da figura. Hoje vocês vão até dormir com isso na cabeça, né?